Olá a todos, olá a todas, bem-vindo a mais um Sem Dúvida. Antes do vídeo começar, eu vou pedir para você clicar no botão para se inscrever e, se você gostou dos vídeos, para você clicar no sininho, para que assim você possa saber quando vem um vídeo novo por aí. Hoje a gente vai conversar com um psicólogo e psicodramatista chamado Devanir Merengue. Vou dar uma lida aqui no currículo dele, porque é extenso, vou tentar fazer um resumo enquanto eu leio. É o seguinte, além de ser psicólogo clínico, ele é psicodramatista e professor supervisor do Instituto de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo de Campinas, que é uma instituição ligada à Federação Brasileira de Psicodrama. O Devanir também foi durante muito tempo o editor da Revista Brasileira de Psicodrama e autor de inúmeros artigos científicos e livros, incluindo um livro que está saindo esse ano, recente, fresquinho, chamado Por uma Vida Espontânea e Criadora, com o subtítulo Psicodrama e Política, que ele define como um texto terrivelmente antifascista. Eu vou deixar o link para quem quiser conhecer o livro aqui embaixo. Devanir Merengue, é um prazer recebê-lo aqui. Um abraço. Olá, Duda. É um prazer estar com você, falando coisas difíceis no momento extremamente difícil, mas eu acho muito importante que a gente possa conversar sobre isso, que a gente possa trocar. Vamos lá. Devanir, eu queria começar tentando atestar uma coisa que me parece uma verdade. As pessoas estão cada vez mais falando uma ansiedade que elas estão por voltar à normalidade, não é isso? Existe o normal? O que as pessoas falam sobre normalidade no seu consultório, nos seus estudos? Por que a gente deseja o normal? Bem, acho que nós adoramos a normalidade, né? É aquilo que a gente chama de coisa real. Nós estamos muito incomodados porque tem um cotidiano muito esgarçado, muito quebrado. E isso está trazendo um desconforto, obviamente, imenso. Nós adoramos ter controle sobre a nossa vida, nós adoramos ter controle sobre as coisas, saber o que vai acontecer hoje à tarde, amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então a gente pode pensar que exista um ordinário. O ordinário é essa vida, digamos, que obedece uma certa ordem. E existe o extraordinário. Nós também gostamos do extraordinário, desde que o extraordinário esteja sob o nosso controle. Por exemplo, uma viagem, né? É uma viagem, é o extraordinário, mas é um extraordinário desejável, né? O extraordinário não desejável, como a doença e a morte, são muito temíveis, obviamente, né? Então, acho que é por aí assim, a história do normal, essa coisa que nós chamamos de normal. Na sua opinião, antes do isolamento, as pessoas já estavam doentes? O que nós estamos vivendo é só um agravamento de uma crise anterior? Sim, eu tendo a concordar com essa ideia, né? Eu acho que estamos vivendo já faz algumas décadas dentro de um pensamento neoliberal, onde nós estamos sendo muito exigidos, nós viramos escravos de nós mesmos, né? O que observa são corpos muito cansados, pessoas muito exauridas, as pessoas que dizem, olha, eu trabalho não sei quantas horas por dia, fazer amor é um peso, enfim. Acho que sim, essa situação não é uma situação exatamente nova, né? Agora, se a gente pensar que a doença é uma construção social e não apenas uma disfunção bioquímica ou um problema neuro qualquer coisa, aí nós temos que pensar um pouco a saúde e a doença mais amplamente. Nós temos que pensar, por exemplo, na nossa história. Pensando historicamente, é um grande horror. O país é um grande horror, né? Nós temos divisões estabelecidas durante séculos. Brancos e negros, brancos e indígenas, homens e mulheres, héteros e gays, enfim, ricos e pobres. Somos uma sociedade elitista, classista, machista, homofóbica. É uma sociedade onde a construção da doença
é muito óbvia, né? É claro que tem uma certa psicologia que quer pensar o indivíduo separado disso tudo, quer pensar o indivíduo separado da sociedade onde ele está, o indivíduo que é construído a partir do nada. Obviamente que isso não existe, né? Então eu acho que sim, nós já estávamos doentes, existe um estado de doença, digamos assim, e o coronavírus, ou sei lá, tantas outras doenças que surgem apenas ativam sintomas. No dia a dia da clínica, isso está muito nítido, né? Depressivos que estão mais depressivos, tem notícia de surto psicótico, tem notícia de tentativa de suicídio, ou seja, as coisas estão agravadas, né? Algumas histórias assim que tenho ouvido nessas 3 semanas, né? Mais especialmente nessas 3 semanas, por exemplo, de filhos voltando para casa, que filhos que não estavam em casa estão voltando para casa em função do coronavírus. Então, gente que estuda fora, por exemplo. E essa volta para casa traz um agravamento muito grande nas relações, né? Ativa coisas que provavelmente estavam por ali paradas e agora estão muito ativadas. São muitas histórias desse tipo, onde a gente pode, sim, confirmar que esses sintomas estão muito mais agravados. Devani, cada vez mais os jornais têm mostrado a quantidade, e também cada vez maior, de pessoas fugindo, querendo largar o isolamento e ir para as ruas mais cedo, tentar viver essa experiência de normalidade, né? Na sua opinião, por quê? Bem, eu não acho estranho que as pessoas estejam querendo fugir da gaiola, né? Absolutamente esperado. As pessoas estão muito incomodadas com uma lei que as obrigam a estar em casa, né? Quer dizer, isso é terrível, você não pode sair, né? A lei, ela não é necessariamente ruim. A lei, ela, nesse caso, ela nos protege. A lei protege a vida, não é? E me faz pensar também numa história, numa entrevista do Foucault, onde ele dizia que ele não era contra a lei, as pessoas acusavam Foucault de ser contra a lei, de ser um anarquista, mas não é verdade. Ele acha que a lei é boa, só precisamos saber quem fez a lei, para que fez a lei e para quem fez a lei. Então, nesse sentido, é uma lei que nos protege, que seria muito bom que a gente conseguisse ter respeito por ela, né? Porque no caso é respeito para com a vida,